O criptomercado esboçou nos últimos dias mais uma leve recuperação que foi novamente freada por conta de incertezas e momentos turbulentos no cenário macroeconômico. Tendo em vista esse cenário atual, o CEO de um dos maiores bancos do planeta, do banco JP Morgan, trouxe inclusive a informação que o cenário pode piorar e que ele enxerga um furacão econômico chegando para todo o mercado. No vídeo de hoje traremos os 4 pontos principais desse furacão, o que eles consideram que pode ser um problema para o mercado de renda variável, momentos complicados e, claro, como tudo isso impacta o nosso mercado, o mercado das criptomoedas. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Os últimos dias o criptomercado acabou esboçando essa leve recuperação, saindo da casa de 28, 29 mil dólares, chegando a patamares inclusive de 32 mil dólares. Muita gente comentava que poderia chegar a patamares ainda maiores e que inclusive se chegasse aos 37 poderíamos reverter essa tendência de baixa. Na minha visão, dificilmente o Bitcoin chegaria nesses patamares, principalmente por conta do cenário macroeconômico atual, mas se tratando de um mercado muito volátil, extremamente especulativo, tudo poderia ocorrer. Entendendo o cenário incerto, mas ao mesmo tempo enxergando o potencial do Bitcoin a longo prazo, o mesmo JP Morgan que falamos na abertura do vídeo, na semana passada divulgou que o Bitcoin estaria barato, cerca de 30% abaixo do seu preço justo, e que comprar esse ativo visando longo prazo poderia ser uma boa estratégia. E eles não pararam por aí, além disso também revelaram que as criptomoedas já vêm sendo consideradas pelo banco como os famosos ativos alternativos, o que deixou pistas no mercado se um dos maiores bancos do planeta está realmente acumulando bitcoins e demais criptomoedas sólidas do mercado. No entanto, o que realmente deixou grandes investidores preocupados foi o alerta divulgado pelo CEO do JP Morgan nessa semana, falando sobre um furacão que pode estar se aproximando na economia americana. Ele iniciou comentando sobre essa guerra que ainda acontece envolvendo Rússia e Ucrânia na Europa, que claro que impacta diretamente não só na inflação global, como também nos preços de commodities muito importantes, tal como o petróleo. Ele inclusive não descartou o petróleo, que viu seu preço chegar a 120 dólares essa semana, a superar barreiras de 150 dólares por barril em um futuro bem próximo. E claro, isso é muito por conta da Rússia ser um dos principais exportadores dessa commodity e nesse momento atual, em meio a essa guerra, estar sendo sancionada pelo mundo inteiro. Então não existe possibilidade dela exportar os seus barris, fazendo então com que exista menos oferta no mercado. Naturalmente, se a demanda por petróleo continua igual, você tem o preço dessa commodity subindo cada vez mais. Os Estados Unidos, para tentar controlar o preço da commodity, ainda tentou colocar boa parte de suas reservas de petróleo à venda, ou seja, como oferta no mercado, mas isso funcionou por um certo período de tempo e novamente os barris de petróleo estão chegando a níveis absurdos de preço, podendo inclusive chegar nesses patamares que o próprio CEO do JP Morgan comentou. E além desse fator guerra que há pouco comentamos, na minha visão existem outros 3 fatores importantes que podem impactar o cenário macroeconômico, que é importante que a gente comente também nesse vídeo, que os seus alertas precisam também estar ligados. Bom, o primeiro é sobre o relatório de emprego. O payroll não agrícola nos Estados Unidos será divulgado amanhã, sexta-feira, pela parte da manhã, e que já pode começar a movimentar esse mercado nesse fechamento de semana. Para quem não conhece o relatório de emprego, o payroll, ele basicamente traz dados importantes relacionados a empregos sendo gerados, a taxa de desemprego, que basicamente, se vierem acima da projeção, vão trazer para a gente a informação que a economia está mais aquecida do que parece e que as empresas possivelmente estão produzindo em larga escala e gerando novas oportunidades no mercado para trabalhadores. Se vier abaixo da projeção, ou seja, abaixo de 325 mil vagas, vai trazer para a gente o dado que muito possivelmente essas empresas estão produzindo menos daquilo que se espera e naturalmente estão gerando menos vagas de emprego. Tendo em vista que a revisão do PIB norte-americano foi divulgada na semana passada abaixo daquilo que se esperava, ou seja, as grandes empresas estão produzindo menos do que se esperava, no primeiro trimestre desse ano foi divulgado o balanço de grandes empresas varejistas como a Amazon, Macy's,
Target, e todas elas apresentaram um balanço muito abaixo daquilo que era esperado em termos de vendas. Ou seja, se as empresas estão vendendo menos, se estão arrecadando e faturando menos, muito provavelmente também estão diminuindo a quantidade de vagas de emprego que estão gerando. Tendo em vista esses pontos que há pouco comentamos, eu especularia possivelmente num dado vindo abaixo dessa projeção, onde teríamos menos vagas daquilo que foi projetado para o mês de maio. Isso naturalmente tende a impactar o mercado e deixar um recadinho para o Banco Central americano, o Fed, que terá sua reunião no próximo dia 15. Se você tem, de certa forma, um PIB abaixo daquilo que se espera, um payroll muito abaixo daquilo que se espera, naturalmente você não pode realizar apertos monetários tão fortes e eles vão considerar com certeza esses dados no momento de realizar novos aumentos e programar novos aumentos aí para o restante do ano. Novamente, eu acredito em meio ponto percentual para o próximo dia 15 de junho, mas tendo em vista esses dados, o aperto monetário pode ser um pouco afrouxado. O terceiro fator importante que eu trago para vocês é sobre o aperto quantitativo do Fed, ou seja, como a gente já vinha comentando em vídeos recentes aqui do canal, já se agendava, já se aguardava o início da redução do balanço patrimonial do Banco Central americano para esse início de junho, e que já foi, de certa forma, iniciado e já é considerado parcialmente bem sucedido. Essa redução do balanço vai permanecer pelos próximos 3 meses e também tende a continuar impactando o mercado, afinal existe um aperto monetário grande sendo realizado pelo Banco Central americano. E o último fator a comentarmos nesse vídeo, antes de iniciarmos a conclusão e falarmos um pouquinho do impacto de tudo isso nas criptomoedas, é sobre o dado ICP, CPI norte-americano, como é conhecido, também conhecido como Consumer Price Index. Para você que não conhece, é basicamente um indicador que traz para a gente os dados relacionados à inflação do país. Ou seja, se vai ser divulgado no dia 10 de junho, teremos as informações referentes ao mês de maio, como a inflação norte-americana se comportou neste último mês, tendo em vista as medidas que têm sido adotadas pelo Banco Central americano. Será que subiu? Será que caiu? Será que vai permanecer dentro daquilo que é previsto? É exatamente isso que a gente precisa aguardar para o próximo dia 10, onde o Fed no dia 15 muito provavelmente vai colocar na balança a inflação atual com o PIB e também, é claro, o dado de payroll que foi divulgado. Esses dois dados contra a inflação muito provavelmente vai formar a decisão do Fed para os próximos meses e também para a decisão do dia 15 de junho. Chegando então ao fim desse vídeo, fazendo uma breve conclusão, a verdade é que os grandes estímulos que foram realizados pelo Banco Central norte-americano durante períodos turbulentos de pandemia trouxeram a falsa sensação para a população de que a economia estava superaquecida, que esse dinheiro que estava sendo dado como estímulo jamais acabaria, fazendo com que os americanos trabalhassem menos, consumissem mais e poupassem muito menos daquilo que estavam acostumados em anos anteriores e anos de normalidade, sem períodos atípicos, períodos pandêmicos que vimos recentemente. Então, com juros lá embaixo, estímulos a rodo pelo governo, é claro que eventualmente nós veríamos as consequências de tudo isso. E estamos enxergando agora as consequências desse aquecimento totalmente artificial, onde muitos consumidores e investidores, inclusive, investiram em mercados que não tinham tanto conhecimento, investiram em ativos de muito risco, em ativos de renda variável, por isso também que vimos o mercado acionário americano chegando em picos históricos, onde as empresas buscavam empréstimos a juros praticamente zerados e conseguiam aumentar demais as suas produções, onde, claro, como comentamos, os consumos por parte da população também aumentaram em níveis absurdos, fazendo com que as empresas chegassem a lucros nunca visto antes. Então, tudo isso funcionou de forma perfeita por pouquíssimo tempo e claro que a inflação falaria mais alto e traria consequências duras à economia norte-americana, que é o que estamos vendo agora. Eu particularmente tenho uma estratégia bem conservadora em termos de mercado cripto, muito por conta desses fatores externos que estão impactando diretamente o nosso mercado. Como eu já falei com vocês, eu mantenho uma carteira de curto e longo prazo. Curto prazo não estou acumulando bitcoins nem criptomoedas e longo prazo não acho que seja um erro comprar bitcoin nesses preços atuais, mas eu estou aguardando maiores quedas do mercado, tendo em vista todas essas incertezas e os fatores que há pouco comentamos, que muito provavelmente trarão ainda mais um aperto monetário. É claro que, como falamos, existe a chance, por conta do dado de PIB norte-americano, por conta do payroll, de menos empregos sendo gerados, que o Fed deu uma freada nesse aperto, mas a tendência até o final do ano, pelo menos, é que os mercados de renda variável e ativos de
risco venham a desempenhar de forma bem negativa. Então, se eu puder deixar a estratégia que eu estou optando aguardar e não fazer nada até o dia 15 de junho, entendendo então qual será o posicionamento do Fed daqui para frente, possivelmente até o final do ano. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Esse foi então o nosso episódio de hoje, falando um pouquinho sobre fatores macroeconômicos que podem vir a impactar o mercado nos próximos dias. Mantenham seus alertas ligados e deixo para vocês agora no fim desse vídeo todas as oportunidades da Liga Cripto, onde você pode acessar no primeiro link da descrição o nosso Linktree e entrar nessa mesma telinha que eu estou atualmente com vocês. Algumas coisas bem legais, como o nosso curso com 63% de desconto para você se aprofundar ainda mais no criptomercado. Temos grandes parcerias também com corretoras Bybit e Crypto.com, onde a Crypto.com, criando sua conta, você já recebe $25, e na corretora Bybit, para operar mercados futuros, criando uma conta com o nosso link, você também recebe diversos bônus de primeiro depósito. Eu vou ficando por aqui, peço encarecidamente o seu like nesse vídeo e encontro vocês no nosso próximo episódio.